Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Educação. Hoje nós vamos trabalhar problemas com números naturais. Isso aqui é a disciplina de matemática, sexto e sétimo ano. Prazer, professor Michael Gandhi. Bom, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje será resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais e por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso de calculadora. Então, nós vamos justamente trabalhar adição, subtração, multiplicação e divisão, utilizando estratégias diferentes para resolver justamente esses problemas e também mostrar a funcionalidade da calculadora para vocês, ok? Bom, primeiro vamos começar pela adição. A adição é uma operação matemática ligada a situações que envolvam a ideia de juntar, acrescentar. Então isso é importante na hora de ler o problema e entender o que o problema está lhe solicitando. Se ele der a ideia que ele quer juntar, acrescentar coisas, uma, duas, três ou mais, então justamente nós temos aí uma adição, um problema de adição. Então vejamos, numa fazenda havia 524 bois. Na feira do gado, o fazendeiro comprou mais 267 bois. Quantos bois há na fazenda agora? Bom, notem, ele tinha uma quantidade e comprou outra quantidade. Então ele quer juntar essas quantidades para saber quanto ele terá na fazenda. Então nós temos justamente um problema de adição, ok? Bom, primeiro vamos usar a decomposição. A decomposição é importante porque através dela você também pode fazer cálculos mentais. A partir do momento que você separa quantas centenas você tem, as dezenas e as unidades, você mentalmente você consegue juntar, associar esses valores, ok? Então, por exemplo, 524. 524 decomposto são 500 mais 20 mais 4. Então, separamos aí a centena, a dezena e a unidade. A mesma coisa nós vamos fazer para o 267. 200 mais 60 mais o 7. Professor, caso tenha um zero, então, no lugar, na posição que ele estiver, vai ser zero. Tipo, se fosse 260, então o zero estaria na unidade. Se fosse 206, o zero estaria na dezena, ok? Bom, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Então nós temos 11, que é o 7 mais o 4, nós temos 60 com 20, 80, e 200 mais 500, 700. O resultado é justamente a soma de 700 mais 80 mais 11, que é importante você colocar justamente centena, dezena e unidade para que você não perca uma abaixo da outra. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e assim por diante. Então, está aqui colocamos o 700, o 80 e o 11. Vamos somar as unidades, que é igual a 1. Vamos somar as dezenas, que é igual a 9. E centena apenas repete, porque tem apenas o 7. Então, a quantidade de bois, né, nessa fazenda, após a compra de mais 267, é o total de 791. Bom, o segundo, nós vamos usar o algoritmo, ok? Utilizar justamente, novamente, a ideia de unidade, dezena e centena, para que caso exista uma adição com reserva, você justamente não se perca onde você vai ter que acrescentar, ok? Então, por exemplo, quando eu vou somar o 7 com o 4, o resultado é igual a 11. Então, eu tenho aqui nas unidades 11 unidades.
Como passa de 9 unidades, acima de 9 unidades, acima de 9 dezenas, acima de 9 centenas, eu tenho que justamente transferir essa dezena, né? Eu tenho 11. O que é que significa o 11? 11 é uma dezena mais uma unidade. Uma dezena são 10 unidades. Então, no algarismo das unidades eu vou deixar o 1 e uma dezena vai ser transferida justamente para acima do 2. Então, um vai ficar e o outro 1, referente à dezena, ele vai acima do 2. Então, já fizemos aqui o nosso deslocamento, porque ao somar o 4 com 7, o resultado foi justamente 11 unidades. Bom, agora eu posso somar 1 mais 2 mais 6. Essa uma dezena vem justamente o que sobrou lá das unidades. Então eu tenho justamente o 9. Como aqui não passou de 9, eu não tenho nada que transferir para a nossa centena. Então eu posso simplesmente agora somar o 5 com 2, que o resultado é justamente 791. Bom, uma maneira de você verificar se acertou ou não a sua continha é através justamente da calculadora, ok? Então, na calculadora você vai justamente teclar os números, clicar nos números 5, 2 e 4. Assim eu tenho o número 524. Qual a operação que eu tenho que fazer? Operação de mais. Então, clico no mais e a partir daí já clico qual o próximo número que eu quero. 267. Bom, como eu não tenho outros valores a acrescentar, eu já posso justamente apertar o igual. Resultado 791. Então, você treine, não é, o cálculo das nossas adições, depois você justamente usa a calculadora para verificar o resultado, ok? Bom, então, no nosso caso aqui, a alternativa correta é a letra A, 791. Bom, subtração. A subtração é uma operação matemática ligada a situações que envolvam a ideia de tirar, completar ou comparar. Então, sempre que você vai retirar uma quantidade, sempre que você tem que completar algo para que se torne igual, ou quando você vai comparar dois valores, talvez um seja maior do que o outro, e você queira saber quantas vezes um é maior ou menor, você justamente tem uma subtração. Então, são essas ideias que fazem você justamente observar qual operação que você vai ter que utilizar. Então, tirar, completar e comparar são justamente operações cognitivas para a subtração. Bom, então vejamos. Cláudio jogou videogame com seu irmão Lucas. Lucas fez 641 pontos e ele fez 188 pontos. Quantos pontos a mais Cláudio precisaria para empatar com seu irmão? Então nós temos aqui justamente uma situação, problema, a qual nós vamos ter que acrescentar, né? Nós vamos ter que justamente, fazendo a comparação dos dois, nós vamos ter que acrescentar uma certa quantidade de pontos a Cláudio para que ele possa justamente empatar com o Lucas. Então, essa quantidade seria justamente a diferença entre a quantidade de pontos de Lucas, que é 641, e a quantidade de pontos de Cláudio, que é 188. Bom, primeiro vamos usar novamente a decomposição. Como falado, através da decomposição nós conseguimos também fazer justamente esses cálculos mentais, separando justamente centena, dezena e unidade. Lembrando que na subtração nós temos que ter
o número de unidades maior do que o número de unidades que nós vamos retirar, assim como a dezena e também assim como na centena. Caso seja necessário, nós vamos ter que justamente fazer justamente esse resgate, não é? Esse pedir emprestado, fazer justamente uma subtração que vai envolver reserva, porque nós não podemos subtrair um número menor, né, de forma natural, um número menor em relação a um número maior. Bom, então, quem seria o 641? Seria 600 mais 40 mais 1, menos o 188, que é 100 mais 80 mais 8. Pois bem, nós já temos aí, nós vamos agora fazer a subtração dos algarismos, né, que formam o 641, dos que formam justamente o 188. E eu consigo perceber logo nas unidades que eu tenho uma unidade e quero retirar justamente 8 unidades. Bom, eu não posso. Então, eu vou ter que tirar justamente 10 unidades da minha dezena. Então, eu tenho justamente 40, certo? E eu vou ter que justamente transportar, não é? 10 unidades da minha dezena para justamente completar e assim eu conseguir fazer a minha subtração. Então, eu tinha 40, agora se eu transportei 30, né? Ou transportei 10, se eu peguei emprestado 10, eu vou ficar com 30 e o resultado lá nas unidades justamente será 11, ok? E assim eu consigo fazer agora a subtração. 11 menos 8 igual a 3. Bom, vamos agora fazer a subtração nas dezenas. Nas dezenas, também eu consigo observar que eu não consigo subtrair 30 e retirar 80. Então, eu também tenho que tirar 10 dezenas, né? Seria 100 unidades, né? Lá das minhas centenas. Então, eu tenho 600 e vou tirar justamente as minhas 10 dezenas, que seria justamente 100 unidades, para poder acrescentar e assim conseguir fazer a subtração. Então, eu vou pegar justamente emprestado essas 100 unidades lá da nossa centena. E onde eu tinha 30, agora eu vou ter 130. E onde eu tinha 600, já que eu vou retirar 100, eu vou ficar justamente com 500. Então, onde eu tinha 600, ficou 500. E onde eu tinha 30, ficou 130. Agora sim eu posso fazer a subtração do 130 com 80, que é igual justamente a 50. Ok? Olhando agora para as centenas, 500 é maior do que 100. Então, consigo fazer justamente a subtração. Então, 500 menos 100 é justamente 400. Bom, o resultado é justamente a soma de 400 com 50 com 3. Então, para a gente não se perder na hora de quem é unidade, quem é dezena e quem é centena, ou seja, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de dezena, nós vamos justamente utilizar esse algoritmo, não é? Então, somando as unidades dá 3, somando as dezenas eu tenho 5 e as centenas eu vou apenas repetir. Então, quantidade de pontos que Cláudio tem que fazer para justamente alcançar Lucas são 453 pontos. Bom, vamos agora utilizar o algoritmo da subtração. Bom, nós temos aqui os nossos números, 641 e o 188, e nós vamos fazer agora justamente essa subtração. Bom, primeiro eu vou olhar o algarismo das unidades. Sempre começo pelo algarismo das unidades. E eu consigo perceber que eu não consigo justamente subtrair 1 e retirar 8. Então, eu vou ter que pegar justamente emprestado
da minha dezena, né, eu vou retirar uma dezena e transferir justamente para as minhas unidades. Então, ó, eu vou tirar uma dezena, eu tenho 4 dezenas, eu vou tirar uma dezena e essa uma dezena eu vou transportar para a unidade. Lembrando, uma dezena equivale a 10 unidades. Então, onde tinha 4, vai ficar 3, e onde tem 1 vai ficar 11. Então, na minha dezena vai ficar 3, não é? Ó, eu transportei uma dezena, então na minha dezena vai ficar 3 e nas minhas unidades vai ficar justamente igual a 11. E eu consigo justamente agora fazer esta subtração. Então, 11 menos 8, o resultado é igual a 3. Vamos agora fazer justamente a nossa subtração nas dezenas. Mas olhando, eu tenho 3 dezenas e quero retirar 8 dezenas. Bom, não consigo. Então, vou ter que também tirar uma centena para as nossas dezenas. Então, uma centena são 10 dezenas. Uma centena são 10 dezenas. Então, retirando 6, tirando uma centena, fica 5. E eu tinha 3 dezenas. Como eu vou acrescentar 10 dezenas, eu vou ficar justamente com 13. Ok? Então, centena ficou 5, dezena ficou 13, porque justamente eu fiz o transporte, não é? De uma centena para as minhas dezenas. Peguei emprestado, tá bom? Então, agora eu posso subtrair. 13 menos 8 igual a 5. Vamos agora para as centenas. Nas centenas, eu não tenho a preocupação de pegar emprestado. Por quê? Porque o 5 é justamente maior do que 1. Então, simplesmente eu posso fazer a minha subtração. 5 menos 1 será igual a 4. Então, nós temos aí 453 pontos que o Cláudio tem que fazer para alcançar o Lucas. Vamos verificar na calculadora? Bom, eu tenho justamente 641. E aí eu vou clicar justamente no símbolo de subtração, no menos. 188. Bom, quando eu apertar igual, o resultado é justamente 453. Então, primeiro faça a decomposição, faça o algoritmo e depois você justamente confere o resultado com a sua calculadora. Então, é importante para que você justamente, ao estar trabalhando, né, fazendo os exercícios em casa, você pode conferir se você acertou ou não, ok? Bom, então nossa resposta é justamente letra D, 453. Multiplicação. A multiplicação é a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Então, você somar um número por ele mesmo é uma multiplicação. Então, multiplicação, na verdade, é um símbolo que pega uma soma de parcelas iguais e aí eu consigo colocar no símbolo que representa justamente isso, ok? Ó, para fazer a representação da multiplicação entre dois números, utilizamos o símbolo x. Então, esse xzinho, né, será o nosso símbolo para multiplicação ou o pontinho, ok? Bom, quando a gente começar a trabalhar justamente equações algébricas, nós normalmente utilizamos apenas o ponto, justamente para não confundir, ok? Bom, exemplo, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu sei que é 35. Então, somando o 5, né, repetidamente aí, eu acho 35. Não podemos notar que nós temos 7 parcelas do 5, ok? Então, eu poderia resumir em forma de multiplicação que o 5 multiplica o 7. O que significa isso? 5 multiplicando 7 significa que o 5 está sendo somado. Estamos somando o 5 com ele mesmo,
7 vezes. Então, essa ideia que você vai somar o mesmo valor quantas vezes eu tiver justamente nesse fator, nesse segundo fator, então é justamente a ideia da multiplicação. Então não esqueça isso. Se você esquecer, digamos, mentalmente uma multiplicação, você justamente pode utilizar esse artifício e somar as parcelas, ok? Bom, vamos aqui um exemplo. Uma sala teatral será construída em uma escola para apresentações de fim de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e a cada fila contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser convidadas para a festa de fim de ano, no intuito de que todas permaneçam sentadas? Bom, eu vou ter 15 filas e cada fila terá 32 poltronas. Ou seja, eu tenho que somar para saber a quantidade. Eu tenho que somar 32, mais 32, mais 32, mais 32, 15 vezes. Olha aí a ideia. Eu vou ter que somar o 32 com ele mesmo 15 vezes. Então, eu tenho justamente um problema que envolve a multiplicação. Então, vejamos. Vamos aqui utilizar o algoritmo da multiplicação. Novamente, separando centena, dezena e unidade. Ok? Por quê, professor? Porque quando você multiplicar justamente uma unidade por outra, ou unidade por uma dezena, você pode justamente ter um número maior do que 9. Com isso, você vai ter que transportar essas 10 unidades para a dezena, ou essas 10 dezenas para a centena, ok? Bom, então, primeira continha que nós vamos fazer é justamente multiplicar o 5. Né? Nós vamos pegar primeiro o 5, que é o algarismo das unidades, e vamos multiplicar pelo 2 e pelo 3, ok? Então, primeiro vamos multiplicar o 5 pelo 2. A multiplicação do 5 com o 2 é igual a 10. Olha aí, 10 unidades. Então, nós vamos justamente separar, ok? Por quê? Porque 10 unidades, eu não passou do 9, eu não vou colocar justamente esse número no algarismo das unidades. Eu tenho que transportá-lo justamente para as minhas dezenas. Deixo justamente a parte referente à unidade na unidade e uma dezena, já que são 10, né? 10 unidades, uma dezena, eu vou justamente levar lá para as dezenas, ok? Então, o 0 eu vou deixar aqui nas unidades e o 1 eu vou justamente colocar na minha dezena. Bom, agora a multiplicação que eu vou fazer, já fiz a primeira multiplicação, 5 pelo 2. Agora, continuando com 5, eu vou continuar até não ter mais números na parte de cima. Se tivesse centena, eu teria mais uma multiplicação. Então, eu vou justamente multiplicar agora o 5 pelo 3. Só que lembrando, 5 pelo 3, eu vou multiplicar o 5 pelo 3, mas não posso esquecer de somar uma dezena, que foi o que sobrou lá da minha multiplicação nas unidades. Eu tenho que somar, ok? Então, 5 vezes 3 dá 15, e somado com 1 é igual a 16, ok? Bom, então, como eu não tenho mais nenhum algarismo nas centenas para multiplicar, eu já posso simplesmente colocar o 16 aqui, ok? Então, eu vou ter justamente 6 dezenas e uma centena. Bom, vamos agora fazer a multiplicação utilizando o 1, que está na nossa dezena, né? Que faz parte do 15. Lembrando, como o 1 está justamente na dezena, o resultado começa a partir daí, ok? Bom, abaixo do 0, você pode colocar um 0, você pode colocar um asteriscozinho, algo que não interfira. Lembrando, nós temos que justamente pular uma casa. Então, a primeira multiplicação, ó, é 1 vezes 2.
que o resultado justamente é 2, não tenho nada que acrescentar nas dezenas. Então o 2 vem justamente aqui para baixo. Olha aí, ó. O 2 vem justamente abaixo do 1. Então, abaixo do 0 não ficou nada. Você pode colocar um 0, você pode colocar um asteriscozinho, você pode colocar um sinal de mais, né? Lembrando que nós vamos justamente daqui a pouco somar os resultados, certo? Então, não esqueça, a partir do momento que você usou o 1 que está na dezena, os resultados começam justamente abaixo do 1. Se eu tivesse centena, depois os resultados seguintes seriam abaixo da centena. Então, 1 vezes 2 dá 2, e agora eu vou multiplicar 1 pelo 3, que é justamente 3. Bom, agora nós vamos justamente somar estes resultados. Eu tenho 0, abaixo eu não tenho nada, ou poderia ter um 0 também, então só faço repetir o 0. 6 somado com 2 é igual a 8, e 1 somado com 3 é justamente 4. Então nós vamos ter 480, nós podemos colocar nesse teatro 480 pessoas, porque nós temos justamente 480 poltronas. Bom, conferindo o resultado através da calculadora, seria justamente você multiplicar 32 vezes 15. Quando apertar igual, o resultado é justamente 480. Bom, então nós temos aqui justamente o nosso resultado. Poderão convidar 480 pessoas. A divisão. A divisão é uma operação matemática ligada a situações que envolvam a ideia de dividir, repartir, distribuir. Então, sempre que você tem um problema a qual você precise dividir os objetos, repartir, não é? Distribuir, você tem justamente um caso de divisão. E com isso, você justamente vai utilizar a operação correta para o seu problema. Bom, uma regra básica da divisão, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Bom, na divisão, você consegue justamente observar se o resultado que você encontrou, ele está correto ou não. Porque justamente as dificuldades elas surgem no caminho. E você pode encontrar justamente um resultado equivocado. Então, o dividendo, ele será sempre o divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto, ok? Então, notem, divisão e multiplicação, eles andam muito juntos, ok? Então, o dividendo é igual ao número que você vai dividir, multiplicado pelo quociente, que justamente é o resultado, somado ao resto. Porque o resto ele pode ser exato, quando ele é zero, ou não exato, quando ele é justamente diferente de zero. Situação problema. Para conseguir dinheiro para a construção de uma quadra de esportes, a diretora de uma escola mandou confeccionar camisetas que foram vendidas ao preço de R$ 12 cada. Com a venda foram arrecadados R$ 996. Quantas camisetas foram vendidas? Bom, vamos aqui utilizar o algoritmo da divisão, ok? Então nós vamos separar aí 996 dividido por 12, ok? Bom, primeiro que eu tenho que observar, eu estou justamente a realizar uma divisão por dois algarismos, o 12. Então, eu primeiro tenho que separar justamente dois algarismos lá no meu dividendo e observar se esses dois algarismos que eu separei são maiores do que ou igual ao 12. 99 é maior do que 12, então eu consigo dividir, ok? Ah, professor, e se os dois algarismos, os dois primeiros algarismos que você separou fossem menores do que o 12? Então, nós teríamos que pegar os três primeiros algarismos, ok? Se você estiver fazendo uma divisão apenas por um algarismo, você vai selecionar um.
E se um algarismo é menor do que o divisor, você justamente vai pegar 2, ok? Mas aqui 99 é maior do que 12. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar um número que multiplicado por 12, porque olha aí, multiplicação e divisão estão sempre andando juntas. Eu tenho que pensar no número que multiplicado por 12, o resultado seja justamente igual ao 99 ou próximo do 99. Eu não posso passar. Mas também eu tenho que encontrar um resultado que seja o maior possível, o mais próximo de 99, caso eu não consiga encontrar o próprio 99. Então, uma coisa que pode facilitar a vida de vocês, já que eu vou ter que procurar números, que sejam múltiplos de 12. Então, sempre na divisão, eu vou trabalhar com os múltiplos do divisor. Então, eu posso pensar aqui nos múltiplos de 12 da seguinte forma, ó. 12 vezes 1, 12. Vezes 2, 24. Notem, o resultado final é a soma de 12 mais 12 e assim por diante, ó. 24 com 12, 36. É justamente o 12 vezes 3. E assim por diante. Ok? Até o 9. Porque após o 9, nós já temos aí uma virada, não é? Então, significa dizer que você errou alguma coisa. Então, 12 vezes 1 até o 12 vezes 9. Nós temos aí todas as possibilidades possíveis para poder justamente fazer a nossa divisão. Isso facilita a sua vida, porque, é claro, se você está, não é, digamos assim, enferrujado. Quando você tem mais habilidade, você pode justamente testando um pouco mais aleatório, ok? Primeiro poderia tentar um 6, aí você ia ver que estaria abaixo, depois um 7. Aqui nós já construímos para justamente facilitar a sua vida. Então, qual o valor mais próximo do 99? Nós temos justamente o 96, porque o resultado 108 já passa. Então, o nosso primeiro valor do quociente é justamente o 8. O 12 vezes 8 é justamente o número que multiplicado por 12 o resultado fica próximo do 99. Então, esse 96 eu vou justamente passar para o outro lado, subtraindo. Nós temos que retirar o 96, ok? Então, fazendo essa subtração, nós temos justamente 3 unidades. Sobrou 3, né? Não 3 unidades, sobrou 3 justamente da nossa continha, ok? Bom, o que é que eu tenho que fazer agora? A divisão acabou? Não, a divisão não acabou. Como eu tenho ainda o 6, eu vou justamente, descer esse 6 para que eu possa continuar a minha divisão. Bom, o que é que eu tenho que observar a partir do momento que eu desço justamente esse número? Observar que o número que foi formado, se ele é maior ou igual ao divisor. 36 é maior do que 12? É. Então, continua a divisão, ok? Professor, se quando eu baixei o 6, o 36 não fosse maior do que o 12, então, se o 36 não fosse maior do que o 12, você ia acrescentar um 0 lá no quociente e ia baixar o próximo número. Professor, mas não tem mais números. Eu coloquei o 0 e não tem, independente de qualquer coisa, eu tenho que colocar o 0, e não tem mais números a serem baixados. Então, esse resultado já seria o seu resto, ok? Mas caso você consiga baixar, você justamente vai continuar a sua divisão. Bom, então no caso aqui o 36 é maior do que o 12. Vamos continuar a nossa divisão, não preciso colocar o 0, tá bom? Ora, olhando aqui justamente a tabelazinha que eu fiz do 12, eu tenho um 36, justamente igual. Então, o nosso algarismo é justamente o 3. 3 vezes 12 é o 36. E eu vou fazer a subtração. A subtração é justamente 0. Como eu não tenho mais nenhum algarismo para somar, esse já é o meu resto. O
ok? Então, a divisão de 996 por 12 é justamente 83, exato. Bom, vamos verificar através do algoritmo da divisão. O nosso dividendo é o divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto. O nosso divisor é o 12, o nosso quociente é 83 e o resto foi zero. Então, vamos multiplicar o 83 por 12 primeiro, ok? Então, 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 8, 16. E vamos multiplicar agora o 1. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 8 dá 8. Somando o resultado, 6. 6 com 3, 9. E 8 com 1, 9. Está faltando o quê? Somar com o resto. Como o resto é igual a zero, o resultado é 996, que é justamente o nosso dividendo. Então, o que nós fizemos, né, o resultado que nós encontramos, que é 83, está justamente verificado. Vamos utilizar a calculadora também. 9, 9, 6, né, 996, dividido, símbolo da divisão na calculadora, dividido por 12. Quando apertar o igual, o resultado é justamente 83. Bom, vamos agora, além da decomposição que nós já utilizamos, vamos aqui utilizar algumas técnicas que você pode fazer, até não apenas mentalmente, mas escrevendo também, para você somar, subtrair, multiplicar e dividir de uma forma diferente. Ou seja, vamos procurar estratégias diferentes, não é? Para justamente fazer essas 4 operações. Então, a pergunta que eu faço é: como você faria mentalmente as seguintes operações? 289 mais 456, 794 menos 126, 125 vezes 5 e 340 dividido por 17. Então vamos aqui a algumas estratégias. Primeiro, 289 mais 456. Uma estratégia eficaz é a decomposição, que nós já trabalhamos, ok? Uma outra estratégia seria adicionar valores a uma das parcelas e subtrair na outra, ou seja, o que você adiciona em uma, você retira a mesma quantidade na outra. Isso você pode fazer sucessivamente, até que a conta fique mais fácil, ok? Então é isso que nós vamos fazer, ó. 289. 289 falta quanto para chegar no número mais fácil? Quando eu falo no mais fácil, são números que terminam em zero, ok? Números que terminam em zero são mais fáceis de somar, subtrair. Então, falta uma unidade para o 289 virar 290. Então, se eu somar mais 1, eu vou ter que subtrair 1 da outra parcela, ok? Então, eu vou somar 1 a 89, 289, mas eu vou retirar 1 do 456. Com isso, eu fico 290 mais 455. Bom, mesmo assim, os cálculos ainda não ficaram tão bons. Nós podemos melhorar ainda. Ora, 290, faltam 10 unidades para chegar no 300. Então, eu posso somar 10 unidades no 290 e eu posso tirar 10 unidades do 455. Então, fico 300 com 445. E aí a conta é mais fácil. Adicionar 300 unidades ao 445, resposta 745. Ok? Então, é uma estratégia diferente para você somar dois números. Vamos agora uma estratégia para subtração. Bom, nessa estratégia, nós vamos justamente subtrair igualmente no minuendo e no subtraendo sucessivas vezes. Então, quando nós temos a subtração, uma das estratégias é justamente subtrair a mesma quantidade no minuendo e no subtraendo, até que
os números fiquem, digamos assim, uma forma mais simples. Então, como é que seria? Nós poderíamos começar justamente subtraindo 4 unidades. Então, só porque é 4, justamente por 794, terminar em zero. Lembra? Sempre nós temos que pensar no número que termina em zero, porque são números que ficam mais fáceis de fazer as subtrações, somas e assim por diante. Então, primeiro eu vou subtrair o 4 do 794, mas eu também tenho que subtrair 4 do 126, ok? Bom, então fica 790 menos 122. Bom, para ficar melhor, já que eu tenho 122 de um lado, eu posso justamente subtrair 100 unidades. Então, se eu subtrair 100 unidades do 790, eu vou também subtrair 100 unidades do 122. E aí eu fico com 690 menos 22, que é bem mais simples, não é? Ora, mas eu ainda posso mais. Eu vou tirar justamente 20 unidades. 670 menos 2, resultado 668. Então, o que nós tínhamos de 794 menos 126 é o mesmo resultado de 670 menos 2. Bom, isso aqui também é uma estratégia que você pode utilizar no seu caderninho, ok? Bom, uma outra estratégia para subtração seria, valores são somados ao subtraendo até que se chegue no valor do minuendo. O que significa isso? Eu posso somar valores ao subtraindo, ou seja, ao menor dos valores, até que ele consiga alcançar o minuendo. E aí, eu somo esses valores que eu fui justamente adicionando. Ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu vou justamente acrescentar o 4. Lembrando, aqui também tem a ideia de terminar no zero. Então, qual o número que eu posso somar para que eu chegue no primeiro zero? Seria o 4, porque vira 130. Então, o 4 já fica guardado, ok? Bom, depois eu vou pegar o 130 e posso agora dar digamos assim, voar, dar um salto, né? Eu vou pegar o 130 e somar com 600, porque eu já vou para próximo do 794. Então, 130 mais 600, 730. Nosso objetivo é somar números que eu consiga chegar no 794. Lembrando, claro, dando os menores passos possíveis, ok? Então, por isso que é importante chegar no número que termina em zero, que aí você pode dar um passo como esse, somar 600, ok? Porque aí eu só preciso somar 1 com 6 dá 7 e repetir o 30 mentalmente, ok? Bom, agora ficou fácil, né? Porque de 730 para 794, basta somar mais 64. E aí eu vou somar o 4 com 64 mais o 4, 600 mais 64 mais o 4, que o resultado é justamente 668. Então, a subtração do 794 menos 726, 668. Uma outra estratégia para fazer a nossa subtração. Bom, como é que seria uma estratégia para multiplicar o 125 por 5? Bom, uma estratégia básica seria justamente saber que multiplicar 125 por 5 é somar o 125 com ele mesmo 5 vezes, não é? Então, 125 com 125, eu já sei que é 250, são 2 vezes. Bom, se eu somar mais 250, que vai dar justamente 500, 4 vezes, e aí basta somar mais uma vez, que dá 625. Seria uma estratégia. Uma outra estratégia seria separar esse 125 numa soma, para que a gente possa utilizar a propriedade distributiva, ou seja, usar o chuveirinho. Normalmente, quando nós fazemos isso, nós separamos, aqui eu vou separar o 100 do 25, mas eu poderia separar 100 mais 20 mais 5, ok? Eu poderia usar 100 mais 20 mais 5, decompor o número 125. Por quê? Porque o número 5 que está multiplicando, ele
multiplica todos os valores que estão dentro da decomposição. Então, ó, primeiro o 100 vezes 5 e depois o 25 vezes 5. Se eu tivesse 100 mais 20 mais 5, o 5 multiplicaria o 100, multiplicaria o 20 e multiplicaria o 5. Então, no caso, 100 vezes 5 vai dar justamente 500 e o 25 vezes 5, propriedade distributiva. Então, dá 500 mais 125, 625. Então, uma estratégia de você multiplicar mentalmente é você fazer essa decomposição, multiplicar cada termo, somá-los. Estratégia para a divisão, ok? Bom, primeiro, nós vamos transformar o 340 num produto. Por quê? Lembrando, sempre falei, divisão e multiplicação, elas andam juntas. Para que eu consiga dividir um número por outro, esse número que é o dividendo, ele tem que ser um múltiplo do divisor, para justamente a nossa divisão ser exata. Então, eu consigo transformar um número numa multiplicação, a qual eu consigo fazer justamente essa divisão. Então, vamos transformar aqui o 340 num produto. 34 vezes 10. Ok? 34 vezes 10, lembre, se tiver o zero, você vai utilizar o 10. Se tivesse dois zeros, você utilizar o 100. E assim por diante. Ok? Porque multiplicações por 10, por 100, por 1000 é justamente pegar o número e acrescentar esses zeros. Ora, então eu tenho 34 vezes 10, entre parênteses, dividido por 17. Bom, entre multiplicações e divisões, eu consigo aplicar a propriedade comutativa, ou seja, trocar os números, ok? Claro, com as suas devidas operações, né? Então, eu consigo justamente transformar em 34 dividido por 17 vezes 10. E aí fica mais fácil. 34 por 17 dividido por 17 é igual a 2, porque o 34 é o dobro de 17, e o resultado é justamente 2 vezes 10, que é igual a 20. Ok? Bom, seria uma estratégia para você trabalhar a divisão. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da aula. Continue praticando no seu caderno. Verifique tudo na sua calculadora. Saiba utilizar também a calculadora como uma das estratégias para verificar o que você fez. E até a próxima aula. Abraço do professor Gandhi.